Olá, irmãos! Estamos hoje aqui reunidos mais uma vez para a nossa escola dominical. A nossa revista é a revista Por que o Evangelho é Boa Notícia? A nossa lição de hoje é a lição de número 9, que tem por título E os que não foram eleitos, Deus é amor, mas criou o inferno. E o nosso texto bíblico base de hoje é o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 16, do verso 19 ao verso de número 31. Pois bem, vamos à nossa aula. Na nossa introdução, nós temos a seguinte pergunta formulada: o que é o inferno? Quando nós perguntamos às pessoas o que é o inferno, respostas variadas surgem a essa pergunta. Algumas pessoas dizem, por exemplo, que o inferno é aqui mesmo. Quando a pessoa diz que o inferno é aqui mesmo, ela está fazendo referência às mazelas que existem nesse mundo. Por vezes, as mazelas que existem nesse mundo não são pequenas, são grandes. E às vezes são tão grandes que as pessoas acabam dizendo que o inferno é aqui mesmo onde nós vivemos, em razão das mazelas que existem no mundo, aqui é o inferno. Outras pessoas dizem o seguinte: o inferno são os outros. Por que as pessoas dizem que o inferno são os outros? Porque os outros, por vezes, impedem da gente fazer aquilo que a gente quer. Impedem a cada um de nós de realizarmos os nossos desejos. Em razão desses impedimentos, as pessoas às vezes dizem: o inferno são os outros. E outras pessoas ainda dão respostas mais variadas a essa questão. Fato é que essas respostas estão erradas. O inferno não são os outros e o inferno não é aqui. A resposta correta nós iremos ver ao longo desta lição. Uma questão difícil de ser feita nesse momento é a questão do inferno relacionado à graça de Deus. Como conciliar a graça de Deus, a doutrina da graça, a bondade, o amor, a misericórdia de Deus com a doutrina do inferno. Como fazer essa coisa? Também veremos ao longo dessa lição. Ponto 1 da nossa lição tem por título a reprovação dos ímpios. Como nós sabemos, as pessoas que irão para o inferno são os ímpios. E por que razão os ímpios vão para o inferno? Para saber a respeito, nós temos aqui o texto bíblico base de Romanos 9. Em Romanos 9, nós temos a conhecida passagem que fala de Esaú e Jacó. Deus amou a Jacó, porém odiou a Esaú. E isso foi feito por Deus antes que eles nascessem. Antes que eles tivessem feito qualquer bem ou qualquer mal, Deus já havia amado a Jacó e já havia odiado Esaú, para que prevalecesse a eleição, não as obras deles. Então, antes que eles tivessem nascido, ainda no ventre materno, Deus já havia amado a um e odiado a outro. Isso evidencia para nós a existência de dois decretos distintos. Um seria o decreto da salvação e outro seria o decreto da reprovação. Dois decretos: decreto da salvação e decreto da reprovação. O decreto da salvação é aquele que Deus fez desde antes da fundação do mundo. O Pai elegeu aqueles que iria salvar. Cristo morreu na cruz do Calvário para salvar aqueles que haviam sido eleitos pelo Pai. E o Espírito Santo de Deus havia, desde então, já decretado aplicar a obra da salvação de Cristo lá na cruz. Então, o Pai elege, Cristo faz a expiação e o Espírito Santo aplica a obra da salvação nos eleitos. Esse é o decreto da salvação. O decreto da reprovação é diferente. Aqueles que não foram eleitos pelo Pai para a salvação são deixados aos seus próprios pecados. Deus retira a sua graça comum de cima deles para que eles pratiquem os seus pecados e, em razão dos seus pecados, eles são condenados pela eternidade ao inferno. Então, uns Deus decreta salvar, outros Deus decreta deixá-los por sua própria conta para assim serem reprovados. A reprovação envolve endurecimento do coração.
Mas o endurecimento do coração não é algo que Deus vai lá e faz. O endurecimento do coração dessas pessoas é pura e simplesmente Deus retirar a sua graça dessas pessoas. No momento que Deus retira a sua graça dessas pessoas, as pessoas se endurecem. Se endurecem por conta do quê? Por conta do pecado que habita dentro delas. Todos nós nascemos com o pecado proveniente de Adão. A queda de Adão atingiu a todos nós e as pessoas praticam o bem em razão da graça de Deus. Todo e qualquer bem procede lá do alto. Não existe bem que proceda do próprio homem, procede lá do alto. No momento em que Deus retira sua graça comum, a pessoa endurece seu coração e faz aquilo que é mal. E em razão desse feito mal, a pessoa é reprovada por Deus. Deus decreta salvar alguns e decreta deixar outros por sua própria conta. E esses endurecem seus corações. No ponto 2 da nossa lição, que tem por título Onde o fogo não se apaga, vai dizer primeiramente de como era a doutrina do inferno ou da doutrina do pós-vida no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, aparentemente, todos vão para o mesmo lugar. Todos aqui seriam tanto os ímpios quanto os justos. Os justos iriam para o reino dos mortos, os ímpios iam juntamente com os justos para o reino dos mortos, tanto um quanto o outro. Há o mesmo termo no Antigo Testamento para onde o ímpio vai e para onde o justo vai. O mesmo termo. Então, tanto um quanto o outro aparentemente vão para o mesmo lugar. Só que, no Novo Testamento, Jesus Cristo utiliza de um lugar que existia na época para falar para onde os ímpios iriam. O termo que Jesus Cristo usa é a Geena. Geena era um local que havia ali nos arredores de Jerusalém, onde se queimavam lixo e objetos diversos. Em razão do fogo contínuo e em razão do odor que existia naquele local, Jesus utiliza aquele local para explicar para onde os ímpios iam. E esse mesmo local não é o local que Jesus utiliza para dizer para onde os justos iam. Jesus utiliza aquele local para dizer para onde os ímpios iam, mas de acordo com Jesus, os justos vão para outro lugar. Algumas pessoas às vezes concluem da seguinte forma: no Antigo Testamento todos iam para o mesmo lugar e a partir da morte de Cristo nem todos mais vão para o mesmo lugar. Uns vão para um lugar, outros vão para outro lugar. Eles dizem que os justos no Antigo Testamento iam para o mesmo lugar que os ímpios, mas quando Jesus morre na cruz e efetiva a salvação, aqueles justos que estavam junto dos ímpios sobem para os céus e a partir daquele momento todo e qualquer justo que morre vai para o céu e os ímpios vão para outro lugar, vão para a Geena, vão para o inferno. Outros entendem de forma distinta que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento os justos vão para o céu e os ímpios vão para o inferno. Apesar de ser o mesmo termo no Antigo Testamento, isso não implica que eles vão para o mesmo lugar. Tanto o justo quanto o ímpio descem para a sepultura, mas a partir da sepultura cada um vai para um lugar. Há dois entendimentos em relação a isso. Nesse momento, é importante a gente entender algo de escatologia que às vezes as pessoas não entendem. Pelo menos a partir do Novo Testamento, quando o justo morre, ele vai para o céu, e quando o ímpio morre, ele vai para o inferno. Discute-se a respeito do Antigo Testamento, mas isso é certo no Novo Testamento. O justo morre e vai para o céu, o ímpio morre e vai para o inferno. O justo e o ímpio não irão ficar eternamente no céu e no inferno. Vão ficar lá até quando? Até o dia do juízo final. Quando o justo morre, ele vai para o céu, fica com Cristo no céu, mas não irá viver eternamente no céu. O ímpio, quando morre, vai para o inferno, fica no inferno, mas não viverá eternamente no inferno. Tanto um quanto o outro vão ficar nesses locais até o dia do juízo final. Quando o justo morre, a alma dele, ou o espírito dele vai para o céu. Quando o ímpio morre, o espírito dele, ou a alma dele, vai para o inferno. No dia do juízo final, há a ressurreição de todos, isto é, a alma se junta novamente com o corpo. Isso ocorre tanto com o ímpio
quanto com o justo. A alma se junta novamente com o corpo. Há o julgamento final, o dia do juízo final, e após esse dia do juízo final, que ocorrerá no momento da segunda vinda de Cristo, quando Cristo retornar à Terra por segunda vez, haverá o juízo final. Aqueles que estão na Terra serão levados a julgamento, aqueles que estiverem no céu irão ressuscitar e irão a julgamento, aqueles que estiverem no inferno, a mesma coisa, irão ressuscitar e irão a julgamento. E depois desse julgamento, os justos viverão nos novos céus e nova terra, e os ímpios serão lançados no lago de fogo mencionado no final de Apocalipse. O inferno será tragado junto dos ímpios e todos irão para o lago de fogo. Os justos viverão nos novos céus e nova terra, que é semelhante ao paraíso que existia no Éden, só que numa versão, vamos dizer assim, glorificada. Aquilo que havia no Éden haverá novamente, só que ainda melhor. Se Adão não tivesse pecado, todo aquele paraíso que existia teria sido melhorado ainda mais e ele teria alcançado pelas suas próprias obras para toda a humanidade, mas ele falhou. Cristo conseguiu aquilo que Adão não conseguiu. E, em razão de Cristo ter conseguido aquilo que Adão não conseguiu, pelas suas próprias obras, nós iremos viver naquele paraíso ainda mais melhorado. Então, no dia do juízo final, cada um irá para o seu local com o seu corpo glorificado à semelhança do corpo de Jesus. Novos céus e nova terra, ou o lago de fogo. Outra coisa importante de se entender a respeito do inferno é quem aplica a pena. Quem aplica a pena no inferno ou quem aplicará a pena no lago de fogo não é o diabo. O inferno, ou futuramente o lago de fogo, não é o reino do diabo. Não é o local onde o diabo manda, onde o diabo faz o que quer e bem entende. O inferno é o local onde o próprio diabo sofre a pena em razão daquilo que ele fez. O diabo pecou e, em razão do seu pecado, ele padece pena no inferno. Aqueles que são ímpios e não se arrependerem sofrerão igualmente no inferno a mesma pena em razão dos seus pecados. Não é o reino do diabo, é o local de padecimento de pena. E quem aplica essa pena? Quem aplica essa pena é o próprio Deus. O mesmo Deus que recompensa os justos é aquele que aplica a pena aos ímpios. É aquele que está fazendo os ímpios padecerem em razão de seus pecados. Não é o reino do diabo. É o local de cumprimento de pena. E o cumprimento é o sofrimento. É padecer a ira de Deus. É Deus aplicando a sua pena àquelas pessoas. E algumas pessoas às vezes reclamam do seguinte: essa pena é desproporcional. A pessoa pratica um ou dois pecados em sua vida e, em razão de alguns poucos pecados, como pode a pessoa passar toda a eternidade no inferno? Essa pena é desproporcional. Não tem a proporção adequada a isso. Como pode a pessoa, uma vez em sua vida, adulterou e ficar a eternidade no inferno? Ou uma vez em sua vida furtou e padeceu o inferno eternamente em sua vida, ou mentiu algumas vezes em sua vida e padeceu o inferno para todo sempre. Como pode isso? Isso é desproporcional, reclamam essas pessoas. E alguns argumentos aqui existem para provar que a pena não é desproporcional. Ao contrário, a pena é proporcional. Que argumentos são esses? Primeiro, a pena deve considerar contra quem se pecou. Por que disso? Uma coisa é eu fazer o mal a Hitler, por exemplo, que foi uma pessoa extremamente ruim. Outra coisa é eu fazer mal ao meu vizinho que sempre me fez o bem, sempre me ajudou, sempre esteve ao meu lado, sempre me quis bem, sempre falou bem de mim. Uma pessoa que foi boa para mim. Uma coisa é eu fazer o mal a alguém que é mal. Outra coisa é eu fazer o mal àquele que é bom para mim. Há uma distinção. Mesmo que esse mal cometido por mim seja exatamente o mesmo, em razão da pessoa contra quem eu fiz, é pior fazer o mal ao bom do que fazer o mal àquele que é mal.
E quando a gente peca, a gente não peca contra aquele que é mal. A gente não peca contra aquele nosso vizinho que nos faz o bem. A gente peca contra o próprio Deus, aquele que é totalmente santo, totalmente justo, totalmente bom, plenamente misericordioso, completamente longânimo. A gente peca contra o melhor ser, o mais excelente ser, o único e verdadeiro Deus, que criou todas as coisas e criou juntamente a cada um de nós, que nos faz o bem diariamente, que manda as suas chuvas, que produz alegria em nossos corações, que faz o bem a todo o mundo. É contra esse ser que a gente peca. E em razão da excelência de Deus, qualquer mal que a gente faça, por menor que seja, é horrível. É pior do que o nosso pior ato contra o nosso melhor vizinho. Porque Deus é o ser mais excelente de todos. Então, qualquer ato nosso é o pior que se pode imaginar quando esse ato é contra Deus. Por isso, a pena eterna. Outra coisa aqui que a gente deve considerar. A gente deve considerar a santidade da lei que a gente quebrou. A gente não quebrou a lei brasileira, que não é uma lei perfeita. A gente não quebrou a lei melhor que exista no mundo. A gente não quebrou a lei americana, ou a lei inglesa, ou qualquer lei que a gente ache maravilhosa. A gente quebrou a melhor das leis. A gente quebrou a lei proveniente do próprio Deus. A melhor lei, a mais excelente lei. A lei que representa a própria santidade de Deus. Então a gente não apenas pecou contra o ser mais excelente, a gente quebrou a mais excelente lei, a lei perfeita, a lei da perfeita liberdade. A lei que é tantas vezes exaltada ao longo do Salmo 119. Foi essa lei que a gente quebrou. Então a gente quebrou a mais excelente lei, pecou contra o mais excelente ser. Outra coisa que a gente deve considerar, a totalidade dos nossos pecados. Muitas vezes a gente pensa que pecou 2 vezes ao longo da nossa vida, ou talvez 5 vezes ao longo da nossa vida. E não é bem assim. Nós pecamos com os nossos atos, nós pecamos com as nossas falas e nós pecamos com os nossos pensamentos. Tudo aquilo que a gente pratica, que a gente faz, muitas coisas não estão de acordo com os preceitos de Deus. Essas coisas são pecaminosas. Muitas coisas que a gente fala indevidamente, e a gente pensa que é só uma fala indevida, mas não é, são também pecados. E muitas coisas que a gente pensa também são pecados. Coisas que a gente deseja, coisas que vêm à nossa mente às vezes quase que involuntariamente, são pecados. Uma coisa fácil da gente visualizar. Tentar pegar aquilo que se passa na nossa cabeça e colocar num telão para todos verem. As pessoas ficarão escandalizadas com o que se passa nas nossas mentes, porque a gente pensa muitos e muitos pecados. Então, no dia do juízo final, aqueles que irão para o inferno irão não por conta de 2 ou 3 pecados, mas por conta de uma infinidade de pecados que a gente já teve ao longo das nossas vidas. Coisas que fizemos, coisas que falamos, e muitas coisas que pensamos. Uma outra coisa que a gente deve considerar. No inferno, não há indicativo de que as pessoas não pecarão mais. As pessoas estarão padecendo. E as pessoas normalmente não gostam de padecer nada. Elas irão odiar aquilo. E a partir do momento em que estarão odiando aquilo que é justo, estarão novamente pecando. Uma infinidade de pecados. Por isso a pena é eterna. Vamos lá. Ponto 2b da nossa lição. O que o inferno não é? O inferno não é inconsciência. Algumas pessoas às vezes pensam que depois que morrerem ficarão inconscientes até o dia do juízo final. Não ficarão. Quem morrer, o espírito, se for piedoso, justo, o espírito irá para o céu, e aquele que morrer, se for ímpio, irá para o inferno. Seu espírito não ficará inconsciente. Não irá guardar um corpo até ficar consciente. Irá consciente para o céu ou consciente para o inferno. Depois que morrer, continua consciente, ainda que sem corpo. No dia do juízo final,
irá ressuscitar, seu corpo irá retornar e irá continuar consciente. Não há momento algum que vai ficar inconsciente. Inconsciente no inferno, no dia do juízo final, com o corpo no lago de fogo. Sempre consciente. Algumas pessoas às vezes dizem o seguinte: os justos, os piedosos, têm o dom da vida. E em razão de terem o dom da vida, depois que morrerem, continuarão a viver. Os ímpios não possuem o dom da vida. E por conta de não possuírem o dom da vida, depois desta vida, irão ser simplesmente aniquilados, destruídos. Ficarão sem vida, igual era antes de nascerem. Serão destruídos. Esse é um termo, inclusive, que aparece na Bíblia em relação aos ímpios. Só que isso não é assim. Temos textos bíblicos em que nós vemos ímpios no inferno, sendo tragados pelo inferno. O nosso texto bíblico base de hoje é um texto que faz menção a isso. Então, não serão aniquilados. A destruição mencionada na Bíblia é a sensação que irá se ter por toda a eternidade, de estar sendo destruído ou de estar sendo consumido, mas nunca havendo um fim para isso. Outros ainda falam de um tal de purgatório. Seria um local mediano, nem inferno, nem céu. Um local onde a pessoa estará completando os sofrimentos necessários para ir para o céu. Isso nós definitivamente consideramos errado. Por conta de quê? Por conta da suficiência do sacrifício de Cristo. Por pior que a pessoa possa ter sido, e ela realmente foi ruim, seja lá quem for, por pior que a pessoa tenha sido, Cristo pagou por todos os seus pecados, de forma que não há nenhum pecado necessário ser pago. A pessoa não precisa ir no purgatório para pagar pelos seus últimos pecados, ou pelos seus piores pecados, ou pelos seus pecados que não foram expiados por Cristo, porque todos eles foram expiados por Cristo. O inferno não é nenhuma dessas coisas, essas coisas estão equivocadas. Ponto 2c da nossa lição é falar do inferno e da graça. Contemplaremos definitivamente o tamanho da nossa salvação. No momento em que formos para o céu, nós iremos saber definitivamente a total extensão da graça de Deus, porque saberemos do que fomos livrados. Nós estudamos a respeito do que fomos livrados, nós temos uma ideia a respeito do que fomos livrados, temos esse entendimento que estamos mencionando aqui, mas nós não temos a total consciência daquilo em que fomos livrados. Quando nós formos para o céu, quando nós estivermos na nova terra, no novo céu, nós saberemos o tamanho do livramento que nós tivemos. E terminará definitivamente toda a impiedade. Veremos o tamanho do livramento que tivemos e não haverá mais impiedade. Será um livramento para sempre. Não haverá mais impiedade. Não haverá mais mal, não haverá mais injustiça, haverá bondade, haverá justiça, haverá misericórdia, haverá todas as coisas boas e não haverá nenhuma coisa ruim. Então seremos livrados para todo sempre de tudo aquilo que é mal. Nesse ponto nós vemos a relação entre a graça de Deus e o inferno. O inferno será o nosso livramento, porque não iremos para lá, e o inferno será ao mesmo tempo o local para onde irá toda a impiedade, de modo que não teremos mais nenhuma impiedade à nossa volta. Então, assim relacionamos a graça de Deus com o inferno. Vamos lá, aplicação da nossa lição. Cristo veio para livrar da morte e do inferno todos os que creem nele. Então, examine a si mesmo para ver se está realmente alicerçado na fé. Procure seu pastor para uma conversa franca. Você realmente está alicerçado na fé? Você realmente foi salvo? A sua vida demonstra realmente frutos que comprovem a sua salvação? A sua vida é uma vida de oração, é uma vida de prática de boas obras, é uma vida que demonstra aquele que foi salvo? A sua vida reflete uma pessoa salva ou não? Você está alicerçado na fé cristã? Você conhece a fé cristã? Você tem uma vida de arrependimento e uma vida de fé? Essa é a pena que os ímpios irão padecer.
Você realmente deve examinar a si mesmo dia após dia para saber se é um salvo ou para saber se não é um salvo. Hoje é o dia da nossa salvação. Medite, busque a Deus e que cada um de nós possa ser encontrado como um justo no dia final para sermos salvos e para termos tão grande livramento em nossas vidas. Oremos a Deus. Deus, nós agradecemos a Ti por tão grande obra que o Senhor fez a nosso favor, por tão grande salvação que o Senhor fez por cada um de nós. Que isso possa estar nas nossas mentes e que isso possa estar nas nossas mentes no momento em que encontrarmos aquele que ainda não foi salvo, Deus, para que nós possamos alertá-lo, para que nós possamos falá-lo do seu Evangelho, para que ele possa ser livrado de tão grande perdição, assim como nós fomos livrados de tão grande perdição. Que possamos ser bons e úteis instrumentos nas suas mãos, Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.